Olá, gente. Estou eu aqui de novo. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. E isso aqui vamos nós de novo continuar a franquia Shrek. Vamos falar do último filme que foi lançado da Shrek, né? Que é o Shrek para sempre. Que é outra bomba, né? Complicado, complicado. Não sei se vocês gostam, eu não gosto desse filme. Assim, eu prefiro o terceiro do que esse filme, porque pra mim esse é muito mais abaixo. Era pra esse vídeo ter sido lançado terça-feira. Quarta-feira também não teve vídeo. Terça-feira a gente teve a gente tem que resolver umas questões pessoais aí, nossa, tá? A gente teve uns probleminhas que a gente teve que resolver, por isso que não saiu o vídeo. Por isso que o vídeo está saindo agora, quinta-feira. Quinta-feira. Então vamos lá, né, gente? A gente vai falar de Shrek para sempre. Shrek 4. O filme lá, a gente sabe que no último filme o Shrek teve filhos, né? E ali mostra como é que tá a rotina dele, tá tem alguns filhos, né? Tá bem corrido, ele não tem mais aquele tempo que ele tinha. E ele meio que começa a sentir falta do que era antes da vida de ouro dele, né? Que ele ia assustando as pessoas e tudo mais. E como a Fiona é princesa ainda, né? Eles são pessoas mais ou menos conhecidas, são pessoas conhecidas, mais ou menos nada. Eles são conhecidos porque tem a festa de nenhum dos filhos dele, né? E tem bastante gente na festa, tá todo mundo ali. E o Shrek lentamente vai começando a se irritar com aquilo. Começando o peso, né? A pressão de tudo começa a subir. E lá tem aquela famosa cena que virou meme, né? Que é o que faz o urro daquele gurizinho irritante pra caramba. Começa a importunar o Shrek pra fazer o urro. O Shrek, no momento ali, ele faz aterroriza todo mundo. Todo mundo de primeira se diverte, achando que ele tá fazendo por fazer, né? E nisso vão cantar parabéns pros filhos. Só que dá um surto de raiva, ele pega e esmaga o bolo e sai, porta fora, furioso. Né? Irritado, a Fiona vai de atrás pra ver o que tá acontecendo, porque ele teve um surto de raiva. E ele meio que discute com a Fiona ele discute com a Fiona, né? E fala pra Fiona que desejava nunca ter salvado ela, porque pra vida dele era muito mais simples antes de ter salvo ela da torre. E isso, claro, deixa a Fiona muito magoada, ela volta pra dentro. O Shrek sai andando por aí irritado e ele encontra o Rumpelstiltskin, né? A gente meio que já viu, se eu não me engano, o Rumpelstiltskin no terceiro filme, só que ele tá com um design bem diferente. O Sandra. Só que ele tá com um design bem diferente nesse filme. E ali o Rumpelstiltskin vendo a oportunidade, né, pra fazer uma das traquinagens dele, começa a conversar com o Shrek e ele explica que ele tem o poder nos contratos, que ele consegue conceder um desejo para as pessoas através dos contratos, né? E pegando uma coisa pessoa, ele concede um desejo. Sendo que ele ia conceder um desejo pro. Que isso é um furo de roteiro, tá? E no segundo filme, isso eu e o Matheus, a gente concorda que é um furo grande de roteiro. Que ele fala que ele ia assinar o contrato, ia ter que fazer um contrato com os pais da Fiona, já que a Fiona tava com maldição, para resgatar a Fiona da torre e quebrar a maldição dela. Aí, em troca, ele ia ficar com o reino de tão distante, o Rumpelstiltskin. E bem na hora que eles assinar, o rei e a rainha assinar o contrato, chega a notícia que a Fiona foi salva e ele não, o Rumpelstiltskin não ganha nada em troca, já que eles não assinam o contrato. E só por isso é um furo de roteiro, porque a gente lembra que lá no segundo filme, o Encantado a Fada Madrinha Encantada já tinha combinado com o rei e a rainha que o Encantado ia resgatar a rainha, o Encantado ia resgatar a Fiona da torre e a Fada Madrinha ia dar um jeito de quebrar a maldição da Fiona, né? E ela tinha como, que a gente viu por causa da poção que o Shrek e o Burro tomaram, né? E acabou afetando a Fiona. Então não
tem porquê esse ter quarto filme eles querer fazer um contrato com o Rumpelstiltskin, sendo que tava tudo certo lá com a fada madrinha e com a fada madrinha e com o cantado, né? Enfim, então não faz sentido esse filme existir. É só porque tava no hype mesmo. Tá, e daí ele explica e ele fala pro ogro: eu posso te conceder um dia. Tu quer voltar a ser um dia, por um dia você poderia voltar a ser ogro temível que você era. Mas, em troca, eu quero um dia da sua infância. Em traquinagem? Em troca, eu quero um dia da sua infância. E o Shrek, sem pensar muito, né? Sem pensar muito, pega e assina o contrato. E assim, ele é mandado de volta pro passado antes de conhecer Fiona. Antes de conhecer a Fiona. E ele aterroriza todo mundo. Ele faz o que ele fazia quando era ogro, né? Só que daí ele começa a perguntar, andando na floresta, comecei a ir na direção do pântano dele. E ele começa a ver uns cartazes procurados, assim, e ele vê que é a Fiona nos cartazes. E ele meio que fica assim, não faz sentido, começa a ficar meio irritado. E daí ele vai e acha o pântano dele, só que não tem a casa dele lá. O pântano não existe. Por quê? Porque no momento que ele assinou o contrato com o Rumpelstiltskin, ele foi mandado para uma realidade alternativa onde ele não existia. Porque no momento que o Rumpelstiltskin pegou um dia da infância dele do Shrek, ele pegou o dia do nascimento do Shrek. Então isso quer dizer que o Shrek nunca existiu. E todas as coisas que aconteceram sendo consequências, né? Do Shrek ter se metido, que nem lá no primeiro filme, ele salvou a Fiona, né? Teve tudo aquilo com o reino. Ele não é mais o Temil. Tudo daí não teriam, o rei e a rainha não teriam assinado o contrato, né? Tudo isso que não aconteceu por causa dele ter se metido na história de salvar a Fiona, aconteceu. Toda a história mudou por o Shrek não estar existindo, entende? Tá. Ele é. Os ogros são usados como prisioneiros e meio que escravos também, né? Escravos ele acaba sendo pego pelas bruxas, sendo levado pelas bruxas. E ele vê o burro que era amigo dele. E ele tenta ali convencer o burro que ele fez cagada, né? Que ele fez assim, um contrato. O burro não acredita, porque o burro ali não conhece ele. Ele encontra o Rumpelstiltskin de novo. O Rumpelstiltskin explica tudo pra ele o que aconteceu. O quão burro ele foi. Burro, quão burro ele foi. E que agora ele tem tão distante pra ele. Ele governa todo lugar. Então não tem muito o que fazer. Shrek dá um jeito de fugir e ele leva o burro, coitado do burro, que não tinha nada a ver ali, leva o burro junto. E ali ele acaba encontrando os outros ogros, que ele não tem a Fiona até agora, só tinha mostrado eles, a Fiona e o Shrek de ogros na franquia. Eles encontram outros ogros, só que eles são tipo uma aliança rebelde contra o Rumpelstiltskin, que quem lidera é a Fiona. Porque ali nesse universo a Fiona que deu um jeito de se salvar da torre. Então quer dizer que ela matou a dragoa, né? E nesse quer dizer então que ela matou o dragão. Por isso que não tem dragão. Não tem dragão. Ela não matou o dragão. Olha eu. Que o dragão aparece no final da. Ela deu um jeito de fugir da dragoa. Perdão. Erro, desinformação aqui, ó. Que o dragão aparece no final. Matou o dragão. Enfim. E ali, é nítido que a Fiona não gosta dele, não confia nele. Aqui o gato de botas aparece como o gato da Fiona, que ele tá gordo, que ele não é o gato de botas, né? E daí o Shrek fica, mas assim, ele tenta convencer a Fiona que tem que ser, conta pra ela, tem que ter um beijo de amor verdadeiro e tudo mais. A Fiona tem uma. Depois que aparece o encantador de ratos, né? Que encanta os ogros pra serem capturados de novo. Tem aquela cena de todo mundo dançando e a Fiona e o Shrek conseguem se salvar. Ela pega, então beija o Shrek e nada acontece. Porque ela não ama o Shrek. Ela passou a amar o Shrek depois que ele salvou ela da torre. Isso nunca aconteceu. Então eles vão para salvar os outros drogos.
O Shrek meio que se entrega ali pra salvar todo mundo, né? A Fiona acaba sendo capturada também. Ai, tem, ai, tem filhote de gato tentando escalar minha perna. Ai, ai, olha essas unhas, filhotes. E a Fiona acaba sendo capturada também. E o Shrek meio que se entrega e ele resolve uma, conversar sobre o contrato, fazer um novo contrato com o Justiça. Ele queria fazer a Fiona se apaixonar por ele. E o Justiça fala que isso não dá, que isso é impossível, que não dá pra fazer esse tipo de contrato. Então ele faz um contrato pra livrar todos os ogros, pra salvar todos os ogros. Só que aí tá, a Fiona é meio humana, né? Ela não é totalmente ogro, ela é meio humana, e daí fica a Fiona, ele e a Fiona ficam presos na. Tipo o Leon e o. Tipo o Leon e o Luiz no remake ali, que cada um puxa pra um lado, puxa o outro, nas correntes, e a Dragoa tá ali. Um dos dois vai ser devorado. Um dos dois vai ser comido e morto pela Dragoa. E nisso eles fazem aquilo que eles aprenderam do lacinho lá, que entra no túnel, passa pelo negócio, sei lá, não lembro como é, que é um jeito de dar um nó que eles dão um nó no dragão. Só que o tempo do Shrek tá acabando, porque o dia está acabando. E o Shrek vai acabar morrendo por causa disso. E a Fiona, por algum motivo, que se apaixonou por ele em algum momento, não sei, ele se apaixonou por ele, vai dar um beijo e tudo volta ao normal. Só que em vez de voltar no momento do contrato com o Rumpelstiltskin, ele volta na festa de aniversário de novo com os filhos dele. No momento que ele dá aquele Só que em vez dessa vez esmagar o bolo, ele vai, abraça a Fiona, abraça as crianças, que não sei, tipo, o roteiro não queria depois ter que lidar com a discussão do Shrek e a Fiona. E aí tudo acaba, tudo bem, tudo feliz, Shrek com a família dele, o que, de novo, a gente não viu nada sobre os filhos do Shrek, a não ser que a rotina dele ficou estressante por causa disso, a gente não vê mais nada, né? O Shrek, os filhos do Shrek são jogados escanteio ali. E é isso, gente, pra mim esse filme, gente, é uma nota 2. Eu não gosto desse filme. Eu tive que assistir ele porque fazia muito tempo que eu assisti uma ou duas vezes, no máximo, quando eu era pequena. Esse filme, eu tive que assistir agora de novo e olha, é péssimo, péssimo, péssimo. Não gosto desse filme. É uma nota 2 mesmo, uma nota 2. E é isso, gente. O vídeo vai ficar por aqui. Se inscreve no canal, vai lá nos seus canais, se inscreve também, que logo vai sair conteúdo de novo. E é isso, gente. Eu recomendo assistir só o primeiro e o segundo Shrek. Deixa os outros dois pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Deixa o terceiro e esse último pra lá. Mas logo a gente vai vir aí com o gato de botas. Que aí a gente gosta. Aí nós gostamos. E um e o dois, gato de botas 1 e 2 pra mim é muito bom. E é isso, gente. Tchauzinho. Beijo pra vocês.